Olá, bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia, Lucas. Bom dia, Dayan, Rafael. A professora Sandra entrou. Bom dia, Valéria. Bom dia, Juliana. Sejam todos bem-vindos. A gente vai dar continuidade. Bom dia, Oi, professora. Rô. Bom dia, Rafa. Tudo bom? Tudo. Eu tô dando bom Está me dia. escutando bem? Sim, estou dando bom dia para todos. Hoje a gente vai dar uma continuidade para nossa semana, nossas lives da semana. Hoje a gente vai ter um bate-papo com a professora Sandra. E sejam bem-vindos, Bruno, sejam bem-vindos Muito obrigada. todos, professora Kelly. É, Dando continuidade, né, professora? Hoje a gente vai falar das estruturas lógicas, né, do texto científico, e o título da nossa live hoje é a interdependência do problema, a interdependência do problema ao título da pesquisa. Todos os elementos, Exatamente. todos os elementos de uma pesquisa científica têm uma estrutura dorsal que se fundamenta na metodologia. Só que a metodologia por si só não constitui o texto. A gente precisa de outros elementos. Professor, eu queria agradecer ter aceito o convite. É, a gente vai ter novidades logo, logo. A gente vai fazer uma outra segunda live. Eu queria que você se apresentasse, da onde que você fala, a sua formação, e depois falar um pouquinho do tema. Tá bom. Então, primeiro que tudo, muito obrigada pelo convite para ti, Rafael, e a agenda acadêmica. É, bom dia para todos os que nos estão assistindo, escutando, e espero que seja de interesse para vocês. Eu estou falando de Fortaleza. Meu nome é Sandra Beltrán Pedreiros, sou formada em Biologia Marinha. Eu sou colombiana, mas já moro aqui no Brasil há mais de 25 anos. Fiz mestrado, morei por muitos anos, 24 anos em Manaus, e fiz um mestrado em ciências biológicas no INPA e em ciências pesqueiras em UFAM. E ao longo de todo esse tempo eu tenho trabalhado tanto em pesquisa quanto no ensino. Então, sempre trabalhei com o ensino superior, né? E muito também com a parte da metodologia científica, tá? Não só na área da biologia, sino em cursos diferentes, também da área de humanas. E como tu falaste muito bem no início, quando você começa a fazer pesquisa científica, não é suficiente, digamos, conhecer o método científico ou a teoria do método científico. Realmente esse é um processo do, do experimentar, do ir aprendendo e entendendo melhor como as coisas funcionam. E uma das questões muito mais relevantes de conhecer a teoria do método científico é poder colocar as pessoas, especificamente os alunos, entre mais cedo, essa experiência do método científico, do pesquisar, é algo muito mais prático. Então, eu acho que aí é importante destacar a necessidade de que esse método científico, essa metodologia ativa do pesquisar e resolver problemas através da pesquisa, seja inserida desde o ensino básico, né, que seria o ideal, para que quando a gente tenha os alunos no ensino superior, as coisas fluam com maior produtividade e menos estresse, tanto para o professor quanto para os alunos, porque é Sim. uma situação de estresse. E eu acho que muitas universidades também, o contato do aluno do ensino superior com a metodologia científica, às vezes acontece muito tarde, lá quase perto do momento de fazer o TCC. Isso. E isso deveria ser algo do início da formação. Isso tem que ser o pão de cada dia. E não só de uma disciplina, metodologia científica, sino de todas as disciplinas. A Então, de aí a cultura, ideia da live. Né? a cultura organizacional da educação superior no Brasil, ela ainda é muito falha nessas questões, né? A questão das iniciações científicas, a questão de pesquisar, aprender a pesquisar e o que pesquisar, ela é muito falha
e a gente só toma contato com esses alunos, com esse processo de entender esses conceitos de pesquisa, só no TCC, quando está saindo. Se fosse experimentado, vivenciado isso nos outros períodos, não teriam tantos problemas, né? Que a gente encontra cada dia dificuldades. Até dos professores também, de entender alguns tipos de método. E fala um pouquinho para nós agora a questão do tema de hoje. Alguns elementos, alguns autores tratam as políticas, as sessões da produção de um artigo ou a produção de um texto científico, cada título a fim de responder uma pergunta, né? O que você pretende? A gente vai fazer uma receita e a gente tem que ter ingredientes. E cada fase disso é um ingrediente para chegar no final, no produto final, se for estrito ou lato sensu, na graduação, um artigo ou um TCC, um trabalho de conclusão de curso, a tese, uma dissertação. Fala um pouquinho desse tema que a gente gosta bastante, mas que é um problema para algumas pessoas. Sim, a verdade, por isso o título da live, né? É a interdependência do problema ao título. Aí muitas pessoas pensarão, mas por que do problema ao título? Porque você começa a sua pesquisa com o problema de pesquisa, faz todo um percurso, e o ideal é que você, depois de realizar esse percurso lógico, você chegue ao título. E você encontra situações em que, às vezes, as pessoas chegam com um título montado e logo fazem outra coisa que vai ser o problema e logo criam outras questões que eles imaginam que sejam os objetivos, mas não levam realmente essa interdependência. E o que vamos falar hoje é justamente como isso se relaciona. Isso tem os efeitos desenvolvido através de situações práticas e tem efeitos práticos também, tá? Então, normalmente, quando você fala de desenvolver pesquisa, isso assusta um pouco as pessoas. Imagina que tem que ser uma questão gigantesca e você trabalha com pesquisa para absolutamente todo e em cada instante da nossa vida. Mas se você... É interessante destacar o seguinte, a questão da gente frisar em problema é que quando a gente vai fazer uma pesquisa científica ou qualquer tipo de pesquisa ou de busca, a gente tem uma inquietação. A gente ou procura lacunas ou procura respostas. Então, esse problema de qualquer pergunta científica ou não, a gente está em procura de algo, né? Então, esse problema, essa inquietação, é para estimular, né? Tentar achar respostas ou evidências para alguma coisa que pode ser por uma inquietação por pergunta, pode ser por uma observação que você teve ou até uma outra vivência. E aí é que está o segredo da história, tá? E isso vai depender um pouco do nível do ensino que você está, tá? E a pesquisa vai ser desenvolvida em que condições, chamemos assim. Isso. Quando você tem um aluno que diz, professora, eu preciso fazer meu TCC, mas eu não sei o que fazer, tá? Então, eu sempre falo para eles, pensa nas coisas que você gosta, nas que você primeiro sente que tem habilidade para trabalhar. Quando você está fazendo a faculdade, você passou por uma série de disciplinas que te permitiram entender questões em las que tu tens afinidade, em las que tu te sientes confiante, tens habilidade, tá? E tem curiosidade. Isso já é um primeiro passo para chegar. Segundo, você tem que pensar qual é a sua disponibilidade de tempo e de recursos. Quando está no TCC, eu brinco com os alunos, vocês são patrocinados, porque quase ninguém vai ter financiamento para desenvolver pesquisa. Então, você precisa pensar pesquisas em que, no tempo e na logística que você tem, sejam viáveis de ser pesquisadas. Então, não adianta que eu queira fazer uma pesquisa que implica mandar algum experimento para a marca se eu não tenho essa habilidade e essa possibilidade, ainda que eu saiba como ser desenvolvido. Preciso me orientar. Então, o pensar o problema de pesquisa tem que estar enquadrado nessa realidade, né? É interessante que isso, essa importância que você relata, é a questão do planejamento, né? Se no meu trabalho de conclusão eu tenho um semestre para fazer, então tem que ter um planejamento rígido. Se o meu mestrado tem 1 ano, 2 anos, então a questão do planejamento, as fases, podem ser um pouco mais trabalhadas.
Eu também falo para meus alunos de trabalho de TCC e que eu oriento que, na verdade, a questão do planejamento, do processo, né, metodológico em si, dessas etapas, se você tem dificuldades, elas são sanadas. Mas você tem que ver os outros papéis sociais seus, né? Se você tem Sim. dúvida em ABNT, ou construção do tema, ou da delimitação, por exemplo, tem que ver que isso vai ser sanado. E as coisas pessoais? Será que eu vou deixar de fazer? Tem toda essa questão que a gente tem que ver, né? Não é só uma coisa em si, né, professor? É. Pode... Eu falo, é verdade. Normalmente, eu sempre falo para os alunos, quando você vai pensar em sua pesquisa, além do escopo lógico, que é seguir o método científico, você tem que pensar em tempo e dinheiro, tá? E em função desses dois elementos, você vai a delimitar essa pesquisa que você quer desenvolver. Elas são viáveis, é possível que não seja viável desenvolver tudo o que você quer agora, mas para um pouco mais para frente, quizás continuar para o mestrado, depois o doutorado, você dá uma sequência. Isso parte do processo que normalmente a gente faz. Eu tive a fortuna de trabalhar sempre em instituições que tiveram iniciação científica desde o primeiro semestre com metodologia científica. E foram desenvolvidos trabalhos semestralmente para que os alunos, trabalhos interdisciplinares, permitindo que o aluno conseguisse iniciar, por exemplo, trabalhos no primeiro semestre com a metodologia científica, e trabalhos que foram alimentados, acrescentados, ampliados, ao ponto de chegar a serem depois trabalhos de TCC, porque o aluno teve os 3 anos, 4 anos, os 5 anos, para ir melhorando isso sempre nessa mesma linha de pesquisa. E aí vem outro detalhe, quando eu falo de linha de pesquisa. O aluno pode ter ideias fantásticas, maravilhosas e muito viáveis, mas são parte das linhas de pesquisa da instituição. As instituições nas que a gente trabalha, elas criam linhas de pesquisa porque estão estabelecendo algum tipo de diretriz em relação a isso. Então, é importante também que o professor indique para o aluno isso. Ela se encaixa, busque desde o início. E, por exemplo, nos momentos em que as pessoas vão fazer seleção para mestrado, sempre é indicado, você tem que escolher uma linha de pesquisa e pensar seu projeto em função da linha de pesquisa. Então, não adianta que eu queira fazer uma coisa se não existe uma linha de pesquisa em que eu encaixe. Eu preciso me encaixar a essa necessidade também. Então, o problema é uma experiência do pensar, de se analisar, de ponderar situações antes de simplesmente chegar e colocar alguma coisa no papel. Eu preciso primeiro entrar em uma angústia quase, né, para poder definir isso. E aí é importantíssimo o trabalho do orientador. Não pode o orientador, sob hipótese alguma, pegar e simplesmente dizer, não, isso não é viável, isso não serve, isso não sei o quê, você está louco, está pensando demais, é exagerado demais. Leva esse aluno a pensar. Também não resolve o problema para o aluno dizendo, faça tal coisa, que isso também é muito comum em alguns locais, faça tal coisa. E o aluno simplesmente vai executando tarefas. Então, se você quer realmente construir esse processo do aluno aprender a pensar de uma maneira crítica para resolver problemas e problemas de pesquisa, permita que ele tenha esses momentos de crise existencial para definir, isso é o que eu quero fazer. Minha ideia é viável? Sento e trabalho, leio, estudo e aí vou colocar. E aí já vem na parte, digamos, formal de escrever o problema. Nesse momento, essa questão de escolha do tema é muito importante. A gente, falando num outro exemplo que a professora mencionou agora, é fazer o zoom de pesquisa, o olhar. Eu estou vendo várias coisas perante o meu tema. Como que eu vou delimitar? Como que eu vou escolher? Né? Isso, ou juntamente com o professor, ou com a figura do orientador nas pós-graduações, ou até no trabalho de conclusão também, o zoom de pesquisa é muito importante, delimitar o recorte que você quer, seja temporal, de olhar, de histórico. Mas, professora, como definir um problema de pesquisa? Tá, uma vez que você, digamos assim, já passou por esse processo de entender aquilo que eu quero trabalhar, tá? É interessante experimentar várias frases.
vários problemas. Porque muitas vezes as pessoas não sabem como enunciar o problema, não, sabem que é uma pergunta, tá? Então, simplesmente escrevem por quê, quando, como, onde, de que forma, esse tipo de situações. Mas é interessante ter vários formatos dessa pergunta para definir exatamente aquilo que você quer fazer, tá? Aquilo que quer saber. Porque é bem diferente quando eu pergunto como é que tal coisa ocorre, a perguntar onde é que tal coisa ocorre, ou de que forma essa situação que ocorre afeta tal outra. Então, a minha pergunta também vai delimitar uma questão importantíssima, que é qual é o método científico que eu vou seguir. E dependendo da minha área de trabalho, eu posso ir basicamente por um método puramente dialético, se fosse da área de humanas, por exemplo. Eu posso ir por um método puramente indutivo ou dedutivo, ou ainda terei que entrar no hipotético dedutivo, se eu preciso testar situações, hipóteses, enfim. Então, é bom que o aluno, a pessoa, escreva o problema de pesquisa em suas mais diversas formas. Tá? E aí é uma questão de linguagem, tá? Eu quero saber o como, eu quero saber o quando, eu quero saber o porquê, eu quero saber o quê, né? Então, aí eu já vou delimitar esse problema de uma maneira mais lógica, tá? Então, é um trabalho de escrever e de discussão com o professor, com o orientador. Isso é importante. É uma frase simples, mas tem esse diálogo necessário. É interessante agora que a gente olha, a gente escolheu o tema, seguiu, a gente faz uma leitura flutuante e as possibilidades, as mediações. Será que eu vou ter tempo? Será que eu vou ter condições para poder tratar esse tema? Logo em seguida, a gente define esse problema. Ou seja, eu faço essa minha inquietação e depois entram uns grandes dilemas, não só do problema, mas que condiciona se eu vou querer pesquisar isso mesmo, se esse problema eu vou conseguir responder. Como delimitar ou como separar? Tem diferença? Objetivo geral, específico? Sim. Então, justamente, uma vez está bem definido o problema, que é o eixo central, é a pedra fundamental da minha pesquisa, o problema de pesquisa, tá? Então, eu já posso ter certeza que, se eu já definir isso, aí eu já vou para frente para o que seria meu objetivo geral, tá? Então, é interessante, mas eu, por exemplo, coloco meus alunos a fazer uma brincadeirinha simples, tá? Se você tem um problema bem enunciado, você facilmente pode transferir essa frase do problema para um objetivo geral, porque o objetivo é uma ação. Então, se é um objetivo geral, é algo bem abrangente. E daí é o que a gente sempre recomenda, usar verbos que são mais abrangentes, né? Pesquisar, analisar, são verbos muito amplos. Se eu digo pesquisar, pesquisar é uma enorme quantidade de ações incluídas no pesquisar. Do mesmo jeito, se eu falo analisar. Se eu quero analisar uma situação, eu preciso descrever, identificar, quantificar, caracterizar, classificar, enfim, comparar, tudo isso. Então, se eu penso em um objetivo geral, como analisar, então, nesse caso, fica muito mais fácil. Normalmente, eu gosto de recomendar para os alunos utilizar um esquema que eu elaborei para eles, não sei se vai dar para enxergar aqui direitinho, que indica todas essas sequências, tá? Então, eu tenho aqui meu problema, e com esse problema de pesquisa, eu vou para o objetivo geral. Tendo esse objetivo geral, eu já sei no problema se minha pesquisa vai ser qualitativa, quantitativa, descritiva, qual é o método e tudo isso. Então, esse objetivo geral vai permitir me identificar os objetivos específicos. Esses objetivos específicos, eles têm que me ajudar a chegar ao objetivo geral. E se eu falei simplesmente em analisar, então eu preciso, do que falei agora, identificar, classificar, quantificar, caracterizar, comparar, relacionar, enfim, tudo isso. E aí eu vou elaborar todos os objetivos específicos que sejam necessários. E cada um desses objetivos específicos me permitem definir a metodologia. Cada um, tá?
Então, eu chego do problema até a metodologia através do que é simplesmente método científico. Mas eu tenho que ter essa relação, essa coerência até de linguagem, tá? Que é uma questão que muitas vezes fundamenta os equívocos, os erros Isso. em metodologia científica. O Eu aluno, queria, às vezes, descrever tal coisa e ele não faz uma metodologia para descrever. Ele quer quantificar tal coisa e não cria uma metodologia para quantificar. Tá? E o quantificar, que isso não faz parte do processo. é interessante eu falar para vocês aqui, na agenda a gente tem um post, tem na internet, você só lá no Google, tem os verbos mais empregados em objetivo geral, os verbos mais empregados em objetivos específicos. Todos eles, Sim. a questão do verbo, a flexão dele, em cima dessa tabelinha, que só você entrar no Google você vai saber, tem ideia de quê? Ideia de analisar, ideia de identificar. Então, você tem que olhar bastante o que você pretende com o problema. Bom, Exatamente. minha conta está vencendo. É um problema. Como que eu vou fazer? Né? Eu tenho que analisar a minha condição. É isso que você tem que trazer para a sua realidade para você poder entender. Eu queria colocar um adendo aqui antes da gente continuar, que essa live vai ficar salva no nosso canal no YouTube. Logo depois vai ficar no nosso ITV, aqui no Instagram. Depois a gente vai hospedar lá no nosso canal do YouTube. Falando dos objetivos, muitos alunos que entram em contato com a gente tem vários parceiros, a gente faz orientação acadêmica, mentoria também. O que acontece? Você não é obrigado, qualquer texto científico, você não é obrigado a colocar nada, certo? Colocou, você tem que desenvolver e falar por que você colocou. Na parte de pós-graduação e até em TCC, você não é obrigado a colocar 1, 2, 3, 4, 5 objetivos específicos. O geral, como ele próprio diz, ele é geral, ele é generalista. Os específicos vão ser outros olhares, outros ramos. Só que se você estiver fazendo mestrado, não te falaram, mas você fica sabendo depois. Se você estiver fazendo doutorado também, se você colocar 4 objetivos e sua pós-graduação exigir trabalhos, exigir uma dissertação, cada objetivo específico tem que ser um capítulo. Se você trabalhar no doutorado e colocar 10 objetivos, podem ser 10 capítulos ou 10 artigos que você tem que produzir. Então, você tem que rever muito, desde o TCC, iniciação científica, mestrado ou doutorado, que é assim, cuidado com o que você coloque. E hoje a gente está focando nos elementos. Então, se o meu problema, o meu objetivo geral é amplo e o específico é para me delimitar esse recorte, cuidado, porque alguns alunos colocam 5, 6 e, a maioria das vezes, eles se repetem e fica um pouco vago, né? É isso que eu queria adicionar um pouquinho no nosso bate-papo. E qual que seria o outro passo, professor, dessa relação com o objetivo com o problema? Então, justamente, quando você tem um problema já definido, os objetivos têm que estar pensados em responder esse problema, tá? Então, se o problema que eu enunciei é um problema que exige, por exemplo, vou seguir um método hipotético dedutivo, que exige estabelecer hipóteses, tudo isso para testar, então eu tenho que pensar aqui nos objetivos específicos, eu tenho que ter esses objetivos próprios para indicar aquilo que eu vou testar, aquilo que eu vou comparar, aquilo que eu vou ter que fazer, né, hipoteticamente, né, para poder responder meu problema. Porque também acontece muito isso. As pessoas colocam o problema e na hora de enunciar os objetivos, não dão um espaço para que depois a análise dos dados permita realmente responder o problema. Então, tem que ter essa coerência. O problema, por isso eu sempre falo, o problema é a pedra fundamental. Tá? E olha que até agora nós chegamos à história do título. Ninguém está falando aqui de título, estamos pensando só no que é o escopo lógico da pesquisa, né? Do projeto de pesquisa. Então, eu preciso ter esse processo de pegar a frase e
literalmente, linguisticamente e cognitivamente, assim, de lógica. Essa frase, que é o problema, me está pedindo o quê? Tá? Então, meu objetivo geral terá que refletir esse processo. E os objetivos específicos terão que me destrinchar o processo nas diferentes fases. Porque cada objetivo é uma ação, são verbos, então são ações. Então, cada objetivo será uma ação. Concordo contigo plenamente, não precisa ser uma lista gigantesca de objetivos. Eu costumo falar para os alunos, cada objetivo específico que você escolhe, tá, é um nó na corda de enforcamento. Porque na hora em que você vai defender seu trabalho, pior ainda, é na hora que você vai descrever resultados e discutir seus resultados, você tem que estar olhando para seus objetivos. E aí você vai perceber, nossa senhora, eu não fiz isso, eu não tenho informação sobre isso, mas você enunciou o objetivo. Na hora de defender, como é que você defende? Não, eu esqueci, não percebi, foi um erro. Não, isso é um erro fatal, né? Então, precisa ter esse cuidado. Tem um número cabalístico de 3, né? Não é nem pouco, nem muito. É o suficiente. Ok, mas 1, 2 ou 3, 2 ou 3 é o ideal para quê? Para responder meu problema, ser o ideal perfeito. Então, obviamente, à medida que você aumenta no nível mestrado, doutorado, você tem condições, tempo, dinheiro e conhecimento maior para poder encarar um maior número de objetivos específicos. Né? Então, aí, finito. Mas é importantíssimo retomar a leitura do texto, do que é o problema e efetivamente pensar que é o que eu preciso colocar de objetivos para não fugir em nada do que eu estou pensando fazer. Tá? É interessante citar também que quando a gente fala de objetivos, muitos alunos ficam inquietos. Olha, metodologicamente, se você vai ver uma produção científica ou um artigo que eles não têm essas políticas de sessões, o que é as políticas de sessões? Título, resumo, introdução, metodologia, resultados, discussões, né? Não tem essas definidos sempre. Se não tiver uma política separada, objetivos, sempre o último parágrafo da introdução tem que ser seus objetivos. Tem que ser o seu Exatamente. objetivo. É importante sinalizar, se você está publicando, observando uma revista, um jornal, é importante saber que o último parágrafo sempre vai estar os objetivos. Só que eu queria perguntar à professora que a gente aprendeu a questão do problema e o objetivo. Só que entre eles, antes do último parágrafo da introdução e antes da problemática, ou algumas literaturas falam que eu tenho que levantar minha inquietação e depois eu tenho que justificar por que eu tenho que fazer isso. Professora, me fala um pouquinho a questão da justificativa, e que é um outro elemento importante, e da hipótese. Ok. Então, a justificativa, ela é digamos assim, é um elemento que permite a pessoa que está avaliando o trabalho, e a gente sempre faz projetos, porque vamos submeter esse projeto a algum tipo de avaliação dos pares. Então, eu preciso convencer a meus pares de que a minha pesquisa é relevante, tem importância, ela deve ser desenvolvida, tá? Seja por questões acadêmicas, por questões de ampliar o escopo sobre o conhecimento nessa área, seja pelos motivos que forem. Mas eu preciso, através da justificativa, convencer as pessoas de que a pesquisa é relevante. E aí cabe, obviamente, se eu enuncio um problema de pesquisa muito bem enunciado, eu também já intuitivamente, nesse processo que eu falei de crise existencial e do pensar, eu consegui identificar também quais são as minhas justificativas. Porque eu já consegui entender por que vou fazer essa pesquisa, qual é a importância de fazer a pesquisa. Então, eu já posso até pegar nesse processo, escrever em uma folhinha, num caderninho básico, aquelas questões que eu pensei e identifiquei. Quando você faz a leitura sobre o tema, conhece pesquisas relacionadas a seu tema, você vai terminar identificando outro conjunto de fatores que fazem com que sua pesquisa seja importante. Tá? Então, novamente,
A justificativa não é um elemento puramente formal da apresentação do trabalho. Ele é um elemento de avaliação da competência e conhecimento que o pesquisador tem em relação à sua pesquisa. E aí a gente percebe muito uma falha grande nos alunos, por exemplo, do ensino superior. Quando eles fazem suas justificativas, eles não sabem para que vão fazer a pesquisa, eles não estão convencidos. Eu falo assim, você não vende seu peixe. Você só faltou colocar aí, eu só estou fazendo isso porque eu preciso nota e me formar. Seria a justificativa para eles mais viável. Né? Por quê? Porque falta realmente essa apropriação do problema de pesquisa, pelo que termina levando realmente a pesquisa para frente. Então, tem que ter, nesse processo da justificativa, identificar esses fatores econômicos, políticos, sociais, acadêmicos, culturais, enfim, Os contextos, de toda a área. Exato, como um texto, como um todo, tá? E aí é importantíssimo o processo do escrever, né? A necessidade de saber escrever apropriadamente, tá? Porque... A parte de introdução, o que a professora fala de importância, por quê? Toda construção da introdução, que em especial a gente está falando nessa parte introdutória, né, de qualquer trabalho, projeto, a parte introdutória era como se fosse uma pirâmide ao contrário. Ela sai do geral para fazer um recorte. Sendo que nos parágrafos anteriores, eu apresento o meu tema, delimito ele, coloco o contexto A, o contexto B. No outro parágrafo, eu vejo que o autor trata de conceito A, conceito B, ou alguém que fala uma outra ideia contrária ou diferente, seguido com dados ou números a nível geral, no mundo, a nível no Brasil ou na sua realidade. E em seguida, a gente vai fazendo outros contextos que mostram a importância do seu trabalho. Os demais elementos dessa construção, você pode fazer uso de citações. Por que a problemática é tão importante? Porque a problemática vai ser uma inquietação sua, que você que vai construir, ela não faz uso de citação. Ela pode ter elementos que vão te suscitar na sua problemática. Mas problemática, justificativa e objetivo são construções realizadas pelo pesquisador, pelo aluno. Exatamente. E uma questão interessante também aí é a necessidade que tem um aluno, né, de se aprofundar nos processos de consulta de literatura. Tá? Tem uma questão que quizás seja meio incômodo do que eu vou falar, mas eu não gosto muito daquele processo de utiliza literatura dos últimos 5 anos, tá? E existe uma cultura por aí de que você só pode utilizar artigos científicos, literatura dos últimos 5 anos. Na verdade, não é assim. Eu sempre falo para os alunos, você tem que ir às bases, tá? Às origens das coisas, tá? É óbvio que se você está, por exemplo, fazendo um estudo sobre, sei lá, na área da saúde, sobre obesidade, tá? Eu vou a literatura básica me explique na área da medicina e na área da biologia que é obesidade, tá? E para isso eu não preciso ter os artigos dos últimos 5 anos. Posso ter documentos antigos que falem sobre isso quando se iniciou. Mas quando eu já vou falar da obesidade de um aspecto epidemiológico, aí sim, eu posso até fazer algumas citações históricas, mas na minha escrita, eu tenho que deixar claro no meu discurso que eu tenho um processo histórico que falou de tal e tal e tal, e eu tenho essas citações antigas, e obviamente hoje temos essa situação, essa condição. Aí sim, mas se o aluno se me concentra única e exclusivamente a fazer a leitura dos últimos 5 anos, ele termina perdendo muito das informações originais. E eu vejo um outro problema nisso. Citações que foram feitas, e às vezes de livros que eram em outras línguas, e que foram erroneamente traduzidos ou interpretados, e o aluno vai ler isso como se fosse algo. Quando ele vai à fonte original, pode ser que ele diga, não, mas isso não é no que eu li. Então, é importante, sim, não podemos menosprezar a literatura
base, tá? Eu Ainda falo, que seja do século passado. isso, eu falo o seguinte, para os meus alunos, e é importante para você também que está nos Claro. assistindo, a questão que a professora fala é o seguinte, a questão tem uma imposição acadêmica de colocar alguns rigores, né, nas produções, a fim de identificar ou falar que é algo atual. Só que na Sim, construção do meu tema, se na minha área, a minha delimitação não teve produções significativas que possam ser embasadas e usadas nos últimos 5 anos, esses últimos 5 anos é um rigor de alguns editores de revistas, a fim de que as publicações e as leituras sejam atualizadas. E, na verdade, não é. Se a gente envolver a política editorial, quando a gente manda para uma revista, demanda-se um grande tempo e demora, essa demora toda, surgiu outros conhecimentos, tá? E, infelizmente, alguns editores, já briguei com alguns já, é, colocam regras. Então, nessa parte introdutória, que você pode fazer sua leitura flutuante dos seus temas, pode fazer uso de documentos oficiais, de documentos antigos, podem. Só que caso você queira publicar, tem uma certa limitação. restrição. Eles limitam que 20 a 25% de literatura de livros. Algumas não aceitam livros. Você tem que De achar livros. artigos que os representem. Por exemplo, Aham. literatura seminal. O que é uma literatura seminal? São literaturas básicas ou clássicos do seu tema. Não produziu outro. Como que eu vou fazer? Não posso usar? Pode. Então vai depender também de onde você está inserido, se é uma iniciação científica, se é um mestrado ou doutorado e está construindo um referencial teórico. Essa prerrogativa de últimos 5 anos é mais para questões de publicação. Eu posso fazer o meu trabalho e depois, quando eu for publicar, eu readequo a isso. Mas, professor, eu queria te perguntar a questão que acontece demais, que... Não, antes de perguntar, o Claudinei está perguntando, é recomendado ter um objetivo a ser desenvolvido no referencial, outro no material e método e outro na discussão? Então, Um Claudinei, antes da objetivo. profe- ele perguntou assim, se cada sessão ele tinha que pôr um objetivo, né? No, Ah, eu tenho que desenvolver um objetivo para o referencial, um para material e método, outro para discussão. Então, essa ideia que a gente tem, sim, no planejamento a gente já tem uma ideia do que a gente, qual é o nosso objetivo com cada política. Só que elas não são sim. separadas, elas são fluidas e contínuas, né? Então, a gente não pode separar, a gente não pode pensar de forma separada, né? Juntando a isso, antes de você responder, professora Sandra, eu queria falar também um dos grandes problemas, que você já responde essa junto também, é a questão da coerência, a coesão textual, que muita gente vai fazendo os recortes, e fica aquela coisa truncada, que parece uma coxa de retalhos, né? Fala Sim. aí, responde aí pra gente o Claudinei, por favor. Então, Claudinei, essa é uma questão assim que você tem que ponderar. Se o processo de desenvolver o trabalho, escrever, tá? Isso também depende muito da habilidade que eu tenho de poder fragmentar a informação, tá? E às vezes até repetir a informação, porque capítulo a capítulo pode ter relação com o outro, e tem que ter. E as exigências ou da revista ou da instituição onde você está apresentando o seu trabalho. Mas se seu trabalho, uma vez você definiu o problema de pesquisa, e seu trabalho pode ser separado em capítulos, o ideal é que, como tu mesmo falaste, Rafael, cada objetivo seja um capítulo, tá? Mas é óbvio que a pesquisa não é um conjunto de capítulos isolados. Elas têm uma relação. Então, você vai ter que ter, na introdução de todos, do trabalho como um todo, tá? Uma introdução que teça, né? Costure os diferentes capítulos, porque serão os diferentes objetivos. Então, até certo ponto, nessa introdução, nesse referencial teórico que você está apresentando, termina tecendo algum objetivo geral, que às vezes é comum que seja colocado, tá? Que é fazer assim um estado da arte sobre essa temática.
Então, se existisse esse tipo de objetivo específico no seu trabalho, porque isso vai depender de tipo de pesquisa a tipo de pesquisa. Se existisse, ele pode ser desenvolvido dentro dessa introdução da pesquisa como um todo, do trabalho como um todo. E aí sim, cada objetivo específico vai ter seu capítulo, e dentro desse seu capítulo terá sua introdução com todo um preferencial e um escopo teórico relacionado a esse objetivo específico. Professor, E por último, antes de continuar, terá que ter uma conclusão geral também. antes de você continuar, sabe? Eu já expliquei em outras lives, em vídeos anteriores, o que é estudo da arte, que você mencionou aí Que agora. é, Você falou do estudo da arte. ah, essa é aquela história, né? Estudo da arte, né? Referencial teórico, escopo teórico. Um estudo da arte seria fazer um levantamento histórico, geográfico, o mais amplo possível e aprofundado possível sobre alguma temática, para saber que é o que existe a nível de conhecimento científico sobre essa temática, sobre esse assunto, tá? Isso seria mais ou menos um estudo da arte, tá? Mas quando você apresenta isso, você não apresenta como uma listagem de trabalhos que têm sido feitos historicamente e geograficamente em locais, em momentos diferentes, sino a relação que ele está apresentando. Porque ainda que tenha sido feito em épocas e locais diferentes, eles têm alguma relação, porque isso é algo importante em ciência. Ela é interligada. Tá? O que eu publico aqui, ainda que não seja lido por alguém no Japão, no Japão também está desenvolvendo pesquisa desse tipo, e então ela se relaciona simplesmente por essas informações básicas e como esses fenômenos se dão. Então, esse estado da arte se refere à arte em relação a esse assunto que eu estou trabalhando. Esse estado da arte é um processo muito exaustivo de levantamento bibliográfico a nível histórico e a nível geográfico. Eu não posso me concentrar nos últimos 5 anos. O estado da arte não é o que está acontecendo só agora. O que tem agora é produto de uma série de situações que vêm ao longo de muitos anos, de décadas. Então, por isso é exaustivo esse processo. Então, é interessante ressaltar a questão do estudo da arte, para algumas áreas em específica humanas, faz uso muito desse termo. Mas para a área da saúde e exatas, eles fazem uso de outros termos que são considerados sinônimos. Revisão da literatura, revisão bibliográfica. Então, não quer dizer Referencial todo teórico. referencial teórico. Então, é interessante vocês aterem a isso, que podem ter diferenças para cada tipo de formação, Sim. estudo. Professora, outro item aqui, que nós já estamos quase caminhando para o nosso fim, mais uns minutinhos aí. O Luciano está perguntando, por favor, deixa o vídeo gravado na página, muita informação de qualidade. Obrigado, Luciano. Vai ficar gravado aqui no IGTV da Agenda Acadêmica e depois a gente vai lá para o YouTube, vai ficar salvo lá a live. Professora, é interessante falar também a questão que muita gente tem dúvida, é a questão do meu título. Uma das últimas coisas a serem feitas é o quê? Quando a gente corrige trabalhos de mestrado, doutorado, até processo de seleção, um dos itens que pesa mais é o quê, pessoal? O quê? O título tem que casar com o objetivo e com o seu método. Se forem coisas opostas, não dá continuidade. Outra coisa, Exatamente. outra que a professora, antes de falar, é a questão do título. Você, profissional ou da área da saúde, que está fazendo algum título, você acessa a Rede Equator e você vê os protocolos de vários tipos de estudos, né? E todos os tipos de estudos que as revistas exigem de alto impacto, a primeira coisa é: a metodologia está inserida no título? Outra coisa também importante que os editores fazem, a questão de títulos, é agora limitar ao máximo de 10 palavras. Então a gente começa e obrigando com o editor mais 10. Então, diminuir mais esse recorte. Então, o título é a última coisa que a gente faz no trabalho e também pode ser passível de mudança. O que não pode mudar é a questão da coerência do seu texto. Eu queria que você falasse um pouquinho a questão do título e a questão da coerência.
Ok. Então, eu fiz aqui para vocês uma imagem, tá? Que fala justamente um exercício. Esse é o título do exercício. Não é que tenha que ser assim, tá? Mas, opa, deixa. Eu tenho um problema, enunciei um problema, tem uma frase. Quando eu passo ela para um objetivo geral, simplesmente tiro a palavra que implica uma pergunta, tá? E coloquei o verbo, tá? E simplesmente adaptei. Basicamente, às vezes termina sendo a mesma frase, só mudando a primeira palavra porque é um verbo. E nesse caso, quando eu já tenho isso, se eu vou para o título, aí fica muito mais fácil, porque quase que a mesma frase do problema e do objetivo geral passa a ser meu título. Só que eu tenho que ter cuidado de certos elementos. Meu título tem que ter, estar inserido, ele tem que ser implícito ou explícito. O tema. Qual é o assunto que eu vou trabalhar? O tema, o objeto, o objetivo, tá? Aí, quando tu falas o objeto, aquilo que estou pesquisando, né? O objetivo, que aí no objetivo eu vou poder ter uma relação mais clara sobre o que vai ser a metodologia. E alguma relação, isso não é obrigatório, alguma relação de tempo e espaço, tá? Tem algumas pesquisas que é importantíssimo frisar que é uma pesquisa feita em uma comunidade indígena, uma pesquisa feita em uma escola, então, a relação do tempo e do espaço, né? Mas se você consegue, em sua frase do título, identificar claramente o tema, o objetivo, o objeto de pesquisa, você está com um título bem formado. Aí já vem um processo de carpinteria. Eu não preciso ter uma frase gigantesca. Então, eu vou tirar aquelas palavras que são desnecessárias. Tá? Eu não preciso começar todo o título. O estudo de não sei o quê. Ou, tira a palavra ou. Já não precisa. Estudo de tal coisa. Tá? E nas ciências humanas é muito comum títulos longos, títulos e subtítulos, ou um título muito mais tipo chamariz, né? Impactante, que cria alguma analogia ou algo assim, e um subtítulo que é efetivamente o subtítulo que remete à pesquisa, tá? Então, eu posso ter um título nas áreas humanas que diga, sei lá, menino de rua, tá? Ou pivete, 2 pontos, e aí, estudo da tal e tal coisa das crianças de rua, tá? Mas se meu título de pesquisa tem esses elementos, implícitos ou explícitos, eu posso identificar com clareza o tema, o objeto e o objetivo, eu tenho um título apropriado, tá? Vai ser facilmente identificado. E aí, novamente, é o processo de escrever essa frase várias vezes e começar a criar harmonia nisso. Por isso, a coerência, essa interdependência do problema ao título. A mesma frase que eu utilizei para o problema, eu posso utilizar para o objetivo geral e ela pode ser a base para montar meu título, criando essa interdependência. Se tem essa coerência lógica, vai ser muito mais fácil. Facilita. E aí já você tem que olhar as exigências de revistas, de instituições e tudo. Tá? Eu gosto de pesquisas que utilizam 2 títulos. Quando são, por exemplo, trabalho de TCC, de dissertação, teses, é interessante isso, porque também permite enxergar uma visão mais humana do pesquisador, tá? Então, e isso até nas ciências biológicas ou nas ciências exatas também, tá? É interessante ver essa possibilidade mais humana. O título, assim, tá? o título é a vitrine, né? A vitrine do seu texto. E, como a professora falou, algumas áreas exigem que esteja o recorte à população, ou o que vai ser pesquisado no seu título bem trabalhado, a delimitação do seu tema lá, né? E é muito importante essa coesão entre as partes, entre as frases, fazendo uso ou da voz passiva pronominal, ou que alguns editores exigem, ou fazendo de conectivos ou elementos de coesão, tá?
Bom, professora, É, eu queria que você acaba sendo. finalizasse, a gente já está acabando, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Eu queria que você falasse mais um, para finalizar, qual a importância de fazer, de entender todo esse processo e qual que é o ponto positivo. Bom, eu acho que uma questão que precisamos é desmitificar o processo de fazer pesquisa, tá? Fazer pesquisa, você faz desde o momento em que você está estudando coisas para seu dia a dia, até nos mais grandes laboratórios no mundo todo, tá? Mas a pesquisa precisa ser um ato nosso de cada dia, tá? Ela precisa estar inserida constantemente. E um desafio que temos como professores é realmente trabalhar em um aluno, tá? Ajudar a desenvolver essa facilidade de pensar as coisas que ele enxerga, que vê, como pesquisa. E toda vez que ele enxergue alguma situação, ele não o veja como um problema de dificuldade, sino como uma possibilidade para fazer pesquisa e então eu vou resolver isso, tá? Quando você conseguir que o aluno tenha isso, você vai ter potenciais pesquisadores e, obviamente, profissionais muito mais eficientes, competentes e qualificados também para continuar processos de ensino e aprendizagem. E tentar levar esse processo de iniciação científica, até a alfabetização científica, tá? Iniciar esse processo do pensar lá no ensino básico, né? Ensino fundamental, tá? Tem países na Europa em que esse ensino infantil já trabalham com esse processo básico, tá? Então, as crianças já no ensino infantil estão sendo trabalhadas, educadas dentro de um processo lógico, pensante para a pesquisa científica. Então, a última perguntinha, para a gente finalizar rapidinho a resposta, professora. Então, qual a importância de ter um objetivo de pesquisa definido? Todo, Claudinha. E se você não tem um objetivo, você fica como barata tonta. Você perde tempo, dinheiro, foco, credibilidade, perde tudo. Você precisa ter um objetivo, senão não tem sentido. Tá? Tem um problema definido, isso instintivamente vai te levar a definir os objetivos. Aí é uma questão de saber quais objetivos. Mas se não objetivo, também não tem nada. Não adianta ter um problema e não ter objetivos. Isso. Tá? Não tem sentido. Pessoal, eu queria agradecer ter aceito o convite, professora Sandra. A gente vai ter novidades aí logo, logo, que a gente vai ter uma segunda live. Agradecer a todos vocês aí. Volto a falar que a live vai ficar salva no nosso canal do YouTube, vai estar hospedada no IG e a gente vai falando mais sobre isso. Eu queria convidar você que está assistindo, ainda dá tempo de você entrar no nosso curso gratuito da Plataforma Brasil, lá no Telegram, é só entrar aqui no Instagram, que tem um link, ou no Facebook, que te direciona. Estão abertos também nossos cursos para o próximo mês. Vamos deixar gravada a entrevista. Os nossos cursos da agenda, a gente já estão abertas as inscrições e logo, logo a gente tem novidades para novos cursos, tá? Muito obrigado, viu, professora, e todos vocês. Obrigada, professor Rafael, e a todos vocês. Espero que tenha sido útil, tá? A gente se vê numa próxima. Até. Tchau, tchau, gente. Tá. Tchau, tchau, tchau.